Então, muito bom dia, boa noite, boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer falar com vocês, ou mandar um vídeo para vocês, ou fingir que eu falo com vocês, seja lá o que eu esteja fazendo, tá? Primeiramente, né, adia nem, porque não sei o que vai acontecer. Segundo, senta direito, que isso aqui não é um galpão gaúcho, né? Tu tem que prestar atenção. Terceiro, nem pensa em responder essas notificações que tu está recebendo aí no celular, tá? Presta atenção que isso é importante. Essa vai ser uma revisão sobre, dentro da ecologia, sobre relações ecológicas ou interações biológicas. O que seria isso? É o que o nome diz, tá? É a relação que acontece entre os indivíduos ecologicamente. Algumas delas são por alimentação, outras são para se ajudar, né? Mas dentro da ecologia isso é bastante importante, cai bastante no Enem, já caiu algumas vezes no Enem, e é um conteúdo bem interessante também. Então, isso que a relação ecológica, ou as relações ecológicas, ou interações ecológicas estudam. Justamente o que o nome diz, como os indivíduos se relacionam, como eles interagem. E cada tipo de interação recebe um nome, que são quais? Esses 11 nomezinhos aqui. Deixa eu marcar aqui. Esses 11 nomes aqui, ó. Colônia, sociedade, mutualismo, protocooperação, comensalismo, canibalismo, competição interespecífica, predação, parasitismo, competição interespecífica, amensalismo, inclinismo e epifitismo, que são variações aqui dentro do comensalismo, tá? Não é difícil, eu sei que são um monte de nomezinhos aqui, mas com essa chavezinha fica muito fácil, porque vocês subdividem elas, cada relação, e vão encontrar elas com muita facilidade, que eu vou explicar para vocês, não se preocupem. Primeira coisa que tem que saber sobre esse esqueminha aqui, ó. O que são relações harmônicas, tá? É o que o nome diz, é uma relação que ninguém tem prejuízo, uma relação boa, né? Uma relação positiva, uma relação sem prejuízo, tá? É só pensar numa relação amorosa harmônica, como é que é? Alguém se dá mal? Alguém se sacaneia? Alguém briga, bate, sei lá o que? Não. Essa é uma relação, então, harmônica, ninguém se dá mal. Tanto é que ela é positiva que a gente até vai marcar um maisinho aqui, ó. E vocês vão entender o porquê que a gente vai marcar lá do lado aqui, ó. E relações desarmônicas, o que são? É ao contrário da relação harmônica, tá? É uma relação negativa em que pelo menos um dos indivíduos vai ter prejuízo nesse processo, tá? É por isso que a gente vai marcar um menuzinho aqui, ó. Fazendo a comparação com a relação harmônica, desarmônica, com as relações amorosas, digamos assim. Uma relação desarmônica é aquela relação que o casal só briga, né? Não, só se estressa, não, o cara vai jogar o futebolzinho dele e se atrasa umas 2, 3 horas, a mulher está esperando ele em casa, que é uma xícara, né, na porta, querendo brigar com o coitado, não deixa o cara se divertir. Isso, então, é um exemplo de relação desarmônica, tá? Outra coisa que vocês precisam saber aqui, ó, o que são relações intraespecíficas e o que são relações interespecíficas. Intra é prefixo para dentro, então intraespecífica é dentro da mesma espécie. Tá? Por exemplo, a abelha se relacionando com outra abelha. É dentro da mesma espécie, então é uma relação intraespecífica. Interespecífica, entre espécies diferentes. Isso é muito importante para vocês saberem diferenciar eles aqui, tá? Ó, então, intra, dentro da mesma espécie, inter, entre espécies diferentes, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. E aqui vai ficar bem fácil vocês entenderem como chegar nas 11 ali, vocês vão ver agora com esse exemplo, por exemplo, aqui. Eu tenho um búfalo, né? Parece um búfalo, alguma coisa assim, e uma ave, tá? Essa ave aqui, ela tá pegando e comendo os carrapatos do búfalo. Confere? Então ela tá ajudando o búfalo, o búfalo tá ficando sem carrapatos, o que é bom pro búfalo, e a ave tá conseguindo alimento. Essa é uma relação harmônica ou desarmônica? Harmônica ou desarmônica? Obviamente ela é harmônica, tá? Ela é intraespecífica ou entreespecífica? É uma relação, as duas espécies são iguais? Não, então é uma relação interespecífica. Uma relação harmônica, porque alguém se deu mal naquela relação ali? Não. Ela é intra ou intraespecífica? É uma relação interespecífica, tá? No caso aqui, até vou falar para vocês, ela é a protocooperação.
porque um indivíduo ajuda o outro, então. O passarinho teve vantagem, é mais, confere. O búfalo teve vantagem que pegou e ficou sem carrapatos. É mais, ninguém se deu mal, relação interespecífica, harmônica. Eu vou dar outros exemplos, não se preocupem depois. Aqui agora vamos ver o passarinho com os carrapatos. O passarinho está com menos carrapatos do búfalo. Uma relação harmônica ou desarmônica? Se o carrapato está se dando mal, é uma relação desarmônica. Mas o passarinho está se dando bem. Não interessa. Se apenas um deles se der mal, é uma relação negativa. Tá? É uma relação intra ou interespecífica a relação do passarinho com o carrapato. Uma relação entre espécies diferentes. Aí eu vou ter que analisar as 11? Não, ó. Se ela é desarmônica interespecífica, eu analiso essas 4 aqui, tá? E eu sei que o passarinho, ele se deu bem. Então, o passarinho é mais porque ele conseguiu comida. Para o carrapato é menos. Perceberam como é fácil chegar e descobrir as relações aqui? Claro, isso é só um exemplo para vocês irem entendendo, tá? Vamos aqui, o leopardo, o guepardo, não lembro, né? Caçando e comendo uma gazela, alguma coisa do tipo aqui, né? Isso é uma relação harmônica ou desarmônica? Obviamente é uma relação desarmônica, porque alguém se deu mal. Repito. Mas o guepardo se deu bem no processo ali, não interessa. Se apenas um se deu mal, ela é negativa. Desarmônica, intra ou interespecífica? Inter, porque o leopardo, o guepardo é de uma, acho que é um guepardo, é de uma espécie e a gazela é de outra espécie, né? No caso aqui vocês sabem que é predação, que é uma das mais conhecidas. Para o guepardo é mais e para gazela, obviamente, é menos. Eu vou explicar depois, tá? A gente já não fiquem preocupados com isso. Aqui é uma relação interessante, ó. Esses peixes que ficam aqui, ó, são chamados de rêmora ou peixes piloto, tá? Ficam pertinho do tubarão ali. O que acontece? O tubarão come, o tubarão obviamente não gosta de comer eles, tá? Antes que vocês perguntem, ou perguntariam na verdade, o tubarão não gosta de se alimentar das rêmoras, porque tem gosto ruim, é muito pequeno, seja lá o que for, e a rêmora fica aqui curtindo um passeio, tá? O tubarão vai comer a comida dele, vai estraçalhar e vai sobrar ainda pedacinhos de comida para os peixinhos que estão próximos, né? Então, o peixe piloto, ou a rêmora, tem a vantagem de ter a proteção. Vocês acham que alguém vai chegar perto do peixe piloto tendo tubarão perto? Não, então ele tem proteção e ainda sobra alimento, né? Ou seja, para o peixe piloto aqui, ó, é positivo ou negativo essa relação? É positivo. Opa. É positivo. Para o tubarão, é positivo ou negativo? Ele está tendo benefício? Não. Ele está tendo prejuízo? Também não está perdendo nada. O alimento que ele perde aqui, ó, vai cair vai ficar boiando lá na água, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então é menos, tá? Aliás, é zero, desculpa. Por que zero? Porque é indiferente para ele, tá? Então, é mais e zero. Essa relação mais e zero é uma relação harmônica ou desarmônica? Alguém se deu mal? Não. Então, é uma relação harmônica. É uma relação intra ou interespecífica. Uma relação, obviamente, entre espécies diferentes, tá? Aqui, então, é harmônica, interespecífica, sobrou essas três aqui, ó. Tá? Qual é a relação que é mais para um e zero para outro? É o comensalismo, tá? Então, essa relação aqui. Perceberam como fica fácil aqui, ó? Vocês tiveram que analisar as 11? Não, vocês tiveram que analisar só essas três aqui, ó. Né? Dessa chavezinha aqui, fica muito mais fácil, tá? Aqui uma relação dentro da mesma espécie, vamos ver. Os dois boca aberta lá estão brigando, possivelmente por causa de uma fêmea, tá? Para ver quem é que vai ficar com a fêmea lá. Enquanto eles estão brigando aqui, o outro malandrinho saiu com a fêmea lá, a da bandinha deles lá. Aqui,
é uma relação harmônica ou desarmônica? Obviamente alguém vai se machucar, né? É uma relação e alguém vai perder, é uma relação desarmônica. Intra ou interespecífica? Os dois são da mesma espécie? São. Então é uma relação intraespecífica. Eu analiso duas aqui, ó. É canibalismo? Um está comendo o outro? Não. Então é competição intraespecífica. E aqui tem uma coisa que eu preciso que vocês lembrem. Na competição, o que acontece? Eu poderia dizer que um ganhou a briga, que seria mais, e o outro seria menos, que perdeu. Mas como os dois vão perder tempo, saúde, né? E vão poder, obviamente, vão perder saúde porque vão poder se machucar, e na natureza eles não têm tempo, saúde nem energia disponível com tanta facilidade assim, eu vou dizer que as duas são negativas. Então, numa competição, é sempre menos, menos. Por mais que alguém ganhe, eu digo que na competição é menos, menos, porque eles estão tendo prejuízo mesmo ganhando aquela briga ali. Tá? Outro exemplo aqui, um exemplo bem interessante. A louva-a-Deus aqui, né? Louva-a-Deus fêmea, vai lá, iludiu o coitadinho do louva-a-Deus, né? Seduziu o coitadinho do louva-a-Deus, fez coisinha com ele e depois fez o quê? Comeu o coitado do bicho. Né? Tome cuidado, senhores. Isso aqui, obviamente, é uma relação desarmônica elevada a milésima potência, né? É muito desarmônico. O coitadinho lá, ó, foi pego no momento vulnerável e a malandrinha pegou e matou e comeu o coitado. Tá? Isso é o tipo de coisa que não se faz. Então vamos analisar aqui. É uma relação harmônica ou desarmônica? Obviamente, né? Uma relação desarmônica, né? Intra ou interespecífica? São da mesma espécie? São. Então, intraespecífica. Ó, a malandrinha da louva-a-Deus fêmea, obviamente, é positivo, né? Porque ela copulou, vai conseguir se reproduzir e ainda conseguiu energia ali. O coitado que foi seduzido, usado e abusado é, obviamente, menos, tá? Vocês vão poder colocar depois mais e menos, mais em todas elas aqui. E perceberam como é fácil, aqui só tinha que analisar duas, ó. Relações desarmônicas, obviamente, e intraespecíficas, sobrou só duas para me analisar. Então perceberam como essa chave fica muito fácil analisar o processo? Aqui outro exemplo facilzinho aqui, ó. As abelhas. Você sabe que elas vivem em colmeias, se ajudando, cooperando entre si, né? Isso aqui vai ser o quê? Uma relação harmônica ou desarmônica? Deixa eu voltar aqui. Uma relação harmônica ou desarmônica? Obviamente vai ser uma relação harmônica, né? Intra ou intraespecífica? Intra, porque eles são da mesma espécie. Colônia ou sociedade? A gente diz que eles são sociedade, eu vou explicar a diferença depois, porque os dois são mais. E só que eles têm uma divisão, eles não são grudados um no outro, não são grudados anatomicamente falando. Mas isso eu vou entrar em detalhes depois, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então isso para vocês entenderem aí o processo. Agora, alguns exemplos aqui, tá? Obviamente eu não vou ficar esperando. Deem um pause, leiam isso aqui e respondam, tá? É para dar o pause, não é para ficar esperando eu responder. Cara de pau. Tá? Então aqui, ó, vamos ver. Nas relações entre os seres vivos, considere as seguintes condições: mais quando o desenvolvimento da espécie se torna possível ou melhorado, menos quando o desenvolvimento da espécie é reduzido ou se torna impossível, e zero quando as espécies não são afetadas em seu desenvolvimento. A partir desses códigos, a relação em que uma espécie mata e se alimenta da outra pode ser representado o quê? Então uma matou e se alimentou, né? Matou e se alimentou, para essa foi positivo, conseguiu alimento. Porque morreu? Obviamente negativo. Então vai ser mais e menos, tá? Matei menos ou mais, mas aí considera, ó, uma espécie que matou, né? Então ela teve vantagem em se alimentar e a outra depois morreu. Aqui outra rapidinho para vocês. Dá pause de novo, cara de pau.
Não fica esperando a resposta, tenta responder, eu já falo para vocês. Tá, essa é bem fácil. Ó. A relação de competição entre dois organismos é, como disse para vocês, ela é menos, porque por mais que um vença, ele perde saúde, tempo e energia. Então, qual é? Vai ser desvantajosa para ambos os organismos, tá? Então, aqui eu vou começar depois a especificar cada uma delas, tá? Então, vamos parar.